Outro parâmetro que a gente utiliza bastante é a energia interna. A energia interna é uma função da temperatura. Tem outras variáveis envolvidas, mas a principal delas é a temperatura. E o que é essa energia interna? Então, imagina um átomo. Vamos representar aqui por meio de um modelinho de Dalton para simplificar. O meu átomo ele tem os seus elétrons, ele tem os seus prótons, ele tem os seus nêutrons, pensando nas partículas subatômicas mais simples. Ele tem diversos processos ocorrendo aqui, a rotação dos elétrons ao redor do núcleo, os próprios prótons e nêutrons rotacionando também, a translação dos elétrons, fenômenos de vibração. Aí esse meu átomo vai e se conecta a um outro átomo. Então, eu gero uma molécula. A minha molécula, além de ter esses fenômenos mais fundamentais do átomo isolado, ele passa também a ter fenômenos mais complexos em função de se tornar uma molécula. Então, ele passa a ter uma translação da minha molécula, passa a ter uma rotação, opa, e passa a ter uma vibração. Esses três fenômenos, todos eles demandam energia. E a soma da energia envolvida nesses três fenômenos aqui, a soma de todas essas energias envolvidas, é o que a gente chama de energia interna. Então, a energia interna termina sendo uma energia fundamental que é necessária para fazer com que todos esses fenômenos que estão dentro do átomo, dentro da molécula, ocorrerem. A questão é, essa energia interna ela é uma energia basal, ela não pode ser reduzida, eu não posso diminuir a energia interna, mas eu posso fazer com que ela aumente e retorne ao seu estágio inicial, ou seja, eu posso gerar uma variação de energia interna, já também visto que a energia interna é uma função de estado, então eu posso só olhar para o estágio final, estágio inicial, tranquilamente, sem problemas. Então, para que essa variação de energia interna ocorra, eu preciso injetar aqui algum tipo de energia externa, que é alguma energia que vem de fora. A energia externa que nos convém aqui discutir nesse momento é o calor. Então, quando eu pego calor e injeto no meu sistema, eu gero uma variação de energia. Quando essa energia, então, ela é injetada, eu permito que a minha molécula ela realize trabalho. Qual trabalho é esse que vai ser realizado? É o trabalho, por exemplo, dos elétrons, que vão saltar de níveis de energia, dos meus átomos, que vão vibrar, transladar e rotacionar cada vez mais, desculpa, os átomos, não, as moléculas, são as minhas moléculas que vão rotacionar, transladar e vibrar muito mais. Então, ela passa também a realizar trabalho. Então, observe, a energia na forma de calor adentra e essa energia que foi injetada permite a geração de trabalho. Então, essa variação de energia interna nada mais é do que parte da energia que pode ser gerada calor e uma outra parte dessa energia que é usada para gerar trabalho. Então, uma variação de energia interna consiste nisso. E daqui advém a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é conhecida como a lei da conservação de energia. Por quê? A energia que foi injetada, ela não vai simplesmente ser injetada e ficar por isso, não. Parte dela eu utilizo de forma segura, de forma útil, e uma parte eu perco, na forma de calor, por exemplo. Então, essa variação da energia interna mostra que, por mais que nem toda energia consiga ser convertida em trabalho, ainda assim, parte dessa energia vai virar alguma coisa. Ela não vai simplesmente se perder para o nada, ela vai ser convertida em alguma outra coisa, que no caso aqui para a gente é calor. Então, a primeira lei da termodinâmica é enunciada dessa fórmula aqui, dessa forma aqui. E aqui começa a surgir uns conceitos interessantes, porque se essa minha variação de energia interna ocorrer em determinados tipos de situações, eu vou ter variações nulas ou diferentes de zero. Então, por exemplo, a energia interna ela é dependente da troca de calor. Eu começo por aí. Parte do processo é calor. Então, se eu tenho um processo onde
um fenômeno adiabático, por exemplo, calor não vai ser trocado. Então, toda a variação de energia interna que ocorrer vai ser convertida em trabalho. Se não houver variação de volume, o processo isovolumétrico, trabalho dessa vez não vai ser realizado. Portanto, passa a ter, então, apenas a variação de energia, converte toda a variação de energia que sofre essa variação, ela vai ser convertida em calor, porque eu não tenho mais variação de volume. Ah, mas eu não tenho variação de pressão. A variação de pressão não gera tantos problemas assim. Eu não tenho variação de temperatura, vai trazer lá as suas características. Eu tenho um processo cíclico. Se eu tenho um processo cíclico, o que vai acontecer? Eu saio de um ponto, eu vou ao outro ponto e retorno. Se eu tenho um processo cíclico, então a variação de energia interna é nula. Então nós temos algumas consequências como essas que são ser interessantes quando a gente pensar na resolução dos exercícios nas situações futuras que vão vir. Outra coisa que passa a surgir aqui por meio disso também é o conceito de entalpia. A entalpia surge aqui, então, como uma forma de, a partir do momento que eu entendo esse conceito da energia interna, como que eu faço para ter a mais do que isso? Então, pensa assim, eu tenho um sistema onde eu tenho as minhas moléculas, todas elas já estão com as suas energias internas, eu estou injetando calor nesse meu sistema, e esse meu sistema aqui ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma variação de energia interna, como a gente viu, parte da energia interna, ela ao variar, gera trabalho. Então, além de variar a energia interna, eu estou gerando trabalho. Então, quando eu pego e gero energia e trabalho, que trabalho aqui no trabalho PV, a variação disso, a energia interna variou, e ainda assim eu consegui realizar trabalho, a energia que decorre em gerar essas duas coisas, a gente dá o nome de entalpia. Então, entalpia é um parâmetro termodinâmico que pode ser interpretado de diversas formas, mas uma das formas de se interpretar é uma energia que gera a variação de energia interna e ainda assim realiza trabalho, no caso, o trabalho PV, trabalho reversível, trabalho de expansão de um gás. Então, a entalpia decorre disso. Em algumas situações, a entalpia pode ser entendida como calor, como a gente, às vezes, muitas vezes, acaba interpretando os valores de entalpia quando a gente pensa num exercício mais simplório, numa uma conceitualização mais simples, a gente muitas vezes usa o termo entalpia como um sinônimo de calor, porque realmente vai ter uma situação específica em que isso vai ser uma verdade absoluta. Então, a entalpia, ela vem daqui, ela vem desse conceito. A entalpia, portanto, ela é uma função de estado. A entalpia, ela vai assumir um ΔH. Então, o ΔH vai ser uma variação da energia interna mais um trabalho PV com variação de volume, sob pressão constante. Então, isso aqui é uma variação de entalpia. Portanto, se a entalpia assume um delta, a entalpia é uma função de estado. Então, do ΔH, lembrando, surgem duas situações. Uma situação onde o ΔH é maior que zero, que a gente chama de um processo endotérmico, ou seja, o estágio final tem muito mais energia do que tinha no começo, e um ΔH menor que zero, que é quando o meu estágio final ele passa a ter menos energia do que eu tinha lá no começo. Então, eu perdi energia no meu processo. Então, algumas implicações que surgem a partir daqui. Mas a entalpia, ela também, ela passa a ser a entalpia é um dos parâmetros termodinâmicos que nós vamos usar aqui, e existe um outro que também vai ser muito frequente nas conversas que nós vamos ter, que é a capacidade calorífica. A capacidade calorífica nada mais é do que a quantidade de calor que eu preciso ceder para o meu sistema para que haja uma variação de temperatura. É basicamente esse o conceito
de capacidade calorífica. Então, se eu tenho aqui, eu preciso, vamos até corrigir aqui, né? Vamos escrever de uma forma um pouco mais adequada. Então, uma capacidade calorífica é uma variação de calor que gera uma variação de temperatura. Isso é a capacidade calorífica. A capacidade calorífica, ela vai ocorrer sob duas condições importantíssimas, que é a pressão constante e que é sobre volume constante. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar vai ser como que eu vou interpretar esse calor. Cada situação, o calor vai ser interpretado de forma diferente. Então, na primeira, vamos pegar essa aqui primeiro, que é mais simples de se entender. Se a gente voltar lá, ΔU é igual a Q mais W. Então, eu tenho que a variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Se eu tenho que o volume é constante, e eu lembro lá que trabalho é PDV, ou seja, ele depende da variação de volume, se o volume é constante, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, nessa circunstância aqui, uma variação de calor vai ser igual a uma variação de energia interna, ou seja, se eu tenho uma variação infinitesimal do calor, eu vou ter uma variação infinitesimal da energia interna. Então a gente pode reescrever aqui da seguinte forma, que para essa circunstância, a capacidade calorífica, a pressão constante, a gente não faz a anotação dessa forma, é igual a uma variação da energia interna sobre uma variação da temperatura. Então eu troco dQ por dU. Na verdade, mesmo o formalismo me mandaria escrever dessa forma aqui, né? É dU sobre ΔT, a pressão constante. Esse é o formalismo, exige que eu faça assim. Mas e se o pressão não, desculpa, a volume constante. Agora que eu me toquei que eu escrevi errado aqui. Volume constante. O mapa não gerar confusão depois. Agora sim. E a pressão constante? Agora sim, né? Pressão constante. A pressão constante, nós temos a seguinte situação. Vamos voltar lá na entalpia. A entalpia me diz que eu tenho que a entalpia é igual à energia interna mais um trabalho PV. Quando eu tenho essa pressão aqui fixada e eu faço variar os demais, ou seja, eu gero uma variação na entalpia, uma variação na energia interna e uma variação no volume, se eu manipular isso aqui algebricamente da forma correta, eu vou chegar à seguinte conclusão, que essa variação de entalpia é igual ao calor quando a pressão está constante. Por que eu vou chegar que é igual ao calor? Porque eu vou chegar basicamente, aqui dentro vai surgir um ΔU e um trabalho. Então eu consigo concluir que ΔU menos trabalho é calor, portanto. Isso aqui se insere lá dentro e vai surgir o calor. Então o que a gente tem aqui? Sob pressão constante, eu tenho que o meu CP vai ser igual. Então o meu CP ficaria DH sobre dt, ou como manda o formalismo matemático, ΔU, ΔH, ΔT, a pressão constante. Então a gente tem que coeficiente, capacidade térmica, pressão constante, é como que a entalpia varia em função da temperatura, e coeficiente térmico a volume constante é como que a energia interna varia em função da temperatura. Seriam basicamente essas as formas de a gente avaliar um negócio. E daqui surge uma forma muito legal de a gente poder ir atrás da variação total de entalpia e da variação total de energia interna. Então vamos pensar assim, o cara te informa o CP. O CP é uma funçãozinha, ela é uma função que é facilmente descrita. Ela vai estar no formato AT mais B, por exemplo. Ela tem uma funçãozinha de primeiro grau, ou até mesmo vem com uma função de segundo grau. É bem tranquilinha de lidar com ela. Então, o cara te informa lá o CP. Eu sei que o CP é variação de entalpia em função da variação de temperatura. E eu quero agora o ΔH.
A minha intenção é essa. Para saber o ΔH, eu tenho que saber como que foi essa variação de entalpia durante todo o percurso. Para isso, então, como eu estou pensando aqui no CP em função da temperatura, eu passo a diferencial para lá, eu tenho que fazer o quê? Para poder entender como que houve essa variação aqui, eu vou ter que fazer uma integral da temperatura final até a temperatura inicial. Então, essa é uma das formas que eu tenho de calcular a variação de entalpia, integrando essa equaçãozinha que foi gerada aqui. A mesma ideia a gente aplica para o CV. CV é igual a variação de energia interna em função da variação de temperatura. Mesmo esquema. Eu quero saber a variação de energia interna total, não só a diferencial. Então, passa o dt para lá, CV dt, e integra da temperatura 2 até a temperatura 1. Mais uma vez, uma forma de a gente calcular isso, calcular essa variaçãozinha de energia interna. Então a gente consegue isso com certa facilidade, não é tão difícil assim. Então CP e CV têm sempre essa utilidade, uma forma diferente de a gente chegar nesses resultados. Eles vão ser relevantes pra caramba quando a gente pensa nesse tipo de conceito.